Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos aqui na conferência número 4 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Todt, e o tema a partir de agora será: a Igreja de Cristo é católica. Então, dos 4 temas propostos por Monsenhor Tihamer Todt desde o início, já estamos no terceiro. Primeiro, a Igreja de Cristo é una, depois a Igreja de Cristo é santa, agora a Igreja de Cristo é católica. Por que podemos afirmar isto com tanta certeza? Os homens crescem e se desenvolvem. Deus não cresce nem se desenvolve. Desenvolver-se quer dizer aperfeiçoar-se. Como Deus é infinitamente perfeito, não pode desenvolver-se. Mas o homem não é perfeito. Mister se faz, pois, que cresça e se desenvolva. Então, crescer, se desenvolver, progredir no bom sentido da palavra, faz parte da natureza do homem. O homem foi feito por Deus justamente para isso. Para crescer, para se desenvolver, para melhorar, para se aperfeiçoar. A igreja é uma sociedade composta de homens. A igreja deve, portanto, crescer como o grãozinho de mostarda lançado em terra, conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 31. Se a igreja cessasse de desenvolver-se, de crescer, de aperfeiçoar-se, aproximar-se-ia do seu fim. Tal como o homem se aproxima da morte, quando não se desenvolve mais física e espiritualmente. Quando o Salvador deixou a terra, a igreja compunha-se de alguns apóstolos e, quem sabe, de uns 200 fiéis. Havia Pedro, havia os apóstolos, havia também esta ordem, dada pelo próprio Cristo: ide, ensinai todas as nações. Cristo lançara a semente, cumpria que ela crescesse. O primeiro crescimento importante realizou-se no 10º dia após a ascensão de Nosso Senhor, quando São Pedro, em seguida ao seu discurso no dia de Pentecostes, batizou 3.000 homens, conforme registrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 41. Quantas reflexões podemos fazer sobre os primeiros dias do cristianismo nascente, quando pela primeira vez ecoou em ouvidos humanos esta advertência de São Paulo, apóstolo: agora não há mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem homem livre nem escravo. Jesus de Nazaré elevou-os todos ao mesmo nível. Note, nosso Senhor Jesus Cristo eleva as pessoas ao mesmo nível, não rebaixa, mas as eleva. E como a nova fé se difundiu maravilhosamente. Foi acolhida com entusiasmo pelos pobres, pelos abandonados, pelos simples e por todos os mais. Em Antioquia é o amigo de Herodes, Menahem, que se converte. Em Chipre é o procônsul Sérgio Paulo. Em Filipe é Lídia, a mercadora de púrpura. Em Atenas é Dionísio, o Areopagita. E nas catacumbas multiplicam-se os túmulos das famílias romanas mais distintas. Os Cecílios, os Cornélios, os Pompônios, os Emélios, os Acílios. A mais bela
das catacumbas existentes ainda hoje é a de Domitila, esposa do cônsul Flávio Clemens. E se lermos as derradeiras linhas da carta escrita por São Paulo aos Filipenses, a quem é que vemos o apóstolo dirigir as suas saudações? Aos cristãos que viviam na corte imperial. Então estão as saudações de São Paulo, na carta aos Filipenses, e nas catacumbas estão registradas as pessoas que morreram das cortes imperiais. Ou seja, são as mesmas pessoas. E assim, a árvore da igreja cresceu cada vez mais. Não há mais país no mundo sobre o qual ela não tenha estendido um galho. Não há mais uma só raça humana onde ela não tenha ganho fiéis. Não há na terra uma polegada de território onde ela não haja estendido as suas raízes. A vontade de nosso Senhor realizou-se. A sua igreja tornou-se universal, isto é, católica, empregando o termo grego. A primeira ideia que nos ocupará na presente instrução será: a Igreja Católica deve ser realmente católica ou universal, abrangente, englobando todas as nações? Em seguida estudaremos mais 2 pontos. Primeiro, o que significa a catolicidade ou a universalidade da Igreja e o que ela não significa. Então, primeiro vamos estudar o que ela significa e depois o que ela não significa, para podermos entender melhor e esclarecer alguns pontos que muitas vezes ficam na mente das pessoas. Muitas dúvidas sobre este ponto. Então vamos ao primeiro ponto. Cumpre que a Igreja de Cristo seja católica. A nossa primeira questão é, portanto, esta: importa que o reino de Cristo seja realmente católico, isto é, universal? Será que isto tem importância? Achamos a primeira resposta já nos profetas do Antigo Testamento, que viram o reino do futuro Messias estender-se pelo mundo inteiro. Então ali era Deus Pai inspirando os profetas do Antigo Testamento, mostrando que a igreja de seu Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo, abrangeria o mundo inteiro, ou seria universal. Primeiro exemplo, Amós, conforme registrado no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Segundo o profeta Amós, o Senhor reunirá todos os povos no reino do Messias. É essa passagem da Sagrada Escritura que o apóstolo São Tiago invocará mais tarde, quando proclamar que os pagãos também devem entrar no reino de Cristo, conforme registrado belíssimamente por São Lucas nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16. É sublime o quadro que o profeta Isaías traça da universalidade do reino do Messias. Ele vê numa alta montanha o reino de Deus, para o qual afluem todos os povos do mundo, conforme registrado em Isaías capítulo 2, versículos de 2 a 4. No mesmo profeta, Isaías, achamos estas palavras do Senhor, conforme registradas em Isaías capítulo 61, versículo 7. Minha casa será uma casa de orações para todos os povos. O próximo exemplo das Escrituras hebraicas ou do Antigo Testamento. O profeta Jonas
é enviado por Deus para pregar aos pagãos. Jonas era judeu, mas ele foi enviado por Deus para pregar aos pagãos, a cidade de Nínive, na Síria. É também uma profecia de que o reino do Messias devia ser universal ou católico, senão Jonas pregaria somente para os judeus, mas não, Deus falou, vai pregar para outras nações. Aí tem toda uma história, o profeta não quis ir, teve a questão do peixe, do navio, e uma história muito bonita, mas cheia de profundo significado. O próprio apóstolo São Pedro, no seu sermão no dia de Pentecostes, em que se dirigia a diferentes povos, não apenas aos judeus, ele está persuadido de que o Espírito Santo de Deus, conforme a expectativa dos profetas, se derrama sobre todos os homens. Ele invoca, então, estas palavras do profeta Joel, conforme registradas nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, onde lemos o seguinte: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não apenas sobre os judeus, mas sobre todos os povos, sobre toda a carne. Todas as pessoas de todas as nações. Então, o dom do Espírito Santo, o dom de receber o Divino Espírito Santo, não seria mais um privilégio restrito ao povo judeu, mas sim seria estendido a pessoas de todas as nações. A catolicidade dos povos, a universalidade dos povos. Mas aquilo que os profetas haviam anunciado, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou ainda mais claramente. Segundo ele, para entrar no reino de Deus, o que importa não é a origem racial, nem a descendência da raça judia, mas unicamente a pureza de coração. Pai Nosso. Assim começa a oração que o próprio Salvador nos ensinou. Logo, entendemos, concluímos que Deus é Pai de todo homem e espera todos os homens no seu reino. Consoante as próprias palavras de nosso Senhor, conforme registradas no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Logo, só pode ser a sua verdadeira igreja aquela que procura seus fiéis entre todos os povos do mundo inteiro e que não é limitada nem pela língua, nem pela raça, nem pelas fronteiras. Do mesmo modo, as parábolas do Salvador falam-nos da catolicidade da Igreja de Cristo. O levedo ou o fermento penetra toda a massa, diz nosso Senhor. O mesmo sucede com o reino de Deus. Este é também semelhante ao grãozinho de mostarda, que se torna grande árvore e serve de abrigo até mesmo às aves do céu. Em uma outra circunstância, fez nosso Senhor a seguinte profecia: este evangelho será pregado no mundo inteiro para ser um testemunho a todas as nações, conforme registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Finalmente, deu solenemente esta ordem aos seus apóstolos. São Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que ele é o Todo-Poderoso. Alguns arianos vão dizer, se foi dado por alguém é porque ele não era o Todo-Poderoso.
Isso é uma forma de mudar o ponto central aqui da questão. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, Jesus é o Todo-Poderoso. Mas foi dado por quem? Por Deus Pai, por Deus Espírito Santo, pelo próprio Deus Filho, a Santíssima Trindade? Bem, esse não é o ponto importante. O ponto importante é o que Nosso Senhor disse aqui para fazermos. E depois ensinai a todas as nações, ou seja, a catolicidade da mensagem de Cristo, ou a universalidade da mensagem de Cristo. Em verdade, podemos dizer de Cristo e do seu reino o que dizia o velho Simeão, o tão esquecido Simeão. No mundo de hoje, infelizmente pelos protestantes, pelos evangélicos, de forma geral, mas tão lembrado pelos católicos. São Simeão, rogai por nós. Conforme registrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 30 e 31. O que São Simeão disse? Meus olhos viram a salvação que preparastes para quem? Para todos os povos. Todos os povos. Ou seja, na própria apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo no templo em Jerusalém, no 8º dia, conforme prescrito pela lei dos judeus, pela lei do Senhor, e a Virgem Maria e São José, como bons judeus, como pessoas puras, santas, cumpridoras da lei de Deus, nunca esqueçamos como as Escrituras falam de São José. O justo. São José era o justo. Não foi à toa que ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser o esposo terrestre da Virgem Maria, aquele que cuidou dela e do Messias, do menino Deus, do menino Jesus, na sua fase inicial. Então, se o próprio profeta, o maior dos profetas ali, vivo, Simeão, foi aquele que recebeu o menino Jesus nos braços e disse: meus olhos viram a salvação que preparaste para todos os povos, ou seja, para a catolicidade ou para a universalidade dos povos. Então nós precisamos entender as entrelinhas das Escrituras. Qual é a conclusão que Monsenhor Tihamer Totti tira de tudo isso? A Igreja de Cristo deve, pois, ser realmente católica. Cumpre-nos, porém, examinar mais de perto o que significa e o que não significa a catolicidade da Igreja. Então, nas próximas 2 considerações, vamos tratar destes pontos. Mas até aqui, com esses diversos textos bíblicos citados do Antigo e do Novo Testamento, a nossa intenção é simplesmente deixar muito claro que a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é una, santa e católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.